Sócrates foi levado a um tribunal. O risco para ele naquele momento era, sem dúvida, a morte. Seus acusadores fizeram seus argumentos e apontaram que ele cometia os crimes de irreligiosidade, de trazer deuses novos para a polis de Atenas e de corromper a juventude. E Sócrates, então, diante do júri, medita sobre a possibilidade da morte ou se ele poderia converter a morte para qualquer outro tipo de pena. Então, tratando hoje, estarei desse momento de Sócrates, essa reflexão sobre se o ser humano deveria temer a morte. Pedindo antes para vocês que se interessarem por esse assunto, curtirem, compartilharem, se inscreverem e todas essas coisas que possam ajudar no canal. Dito isso, expondo aqui o argumento de Sócrates e colocando ele sob o contexto. Esse é um dos momentos finais de Sócrates. Quem já viu meus vídeos anteriores sabe que esse não é o primeiro momento que ele sinaliza que ele não tem medo da morte e que até sinaliza sua crença num possível pós-vida. Contudo, esse é o momento mais crítico, pois nesse momento ele tem a chance de persuadir os cidadãos de Atenas a decidir sobre vida e morte, a sua própria vida e morte. E o que é bem interessante aqui, ele vai mostrar o porquê naquele momento ele vai preferir falar a verdade, quando ele poderia mentir ao tribunal, falar exatamente o que ele acreditava acerca de cada coisa, e porquê ele não deveria temer a morte, porque temer a morte seria uma ação irracional e até mesmo ele aponta como irreligiosa. Então vamos esclarecer qual é o argumento dele. Ele fala da seguinte forma: assim teria eu uma conduta estranha, homens de Atenas, se, tendo eu em Potideia, Anfípolis e Délio, sob o risco da morte, como todos os outros, permanecido em meu posto, quando aqueles que escolhestes para me comandar o haviam ordenado, depois deixasse de assim agir, quando Deus ordenou-me, conforme pensei e acreditei, a viver a vida de um filósofo para investigar a mim mesmo e aos outros, abandonando meu posto por medo da morte ou de qualquer outra coisa. Teria sido um comportamento estranho que verdadeiramente justificaria que alguém me conduzisse a este tribunal, sob a acusação de não acreditar na existência dos deuses por não ter obedecido ao oráculo, temido a morte e pensar ser sábio, quando em fato não sou. Muito importante falar assim, o que é que ele está falando aí com relação ao oráculo? Ele está falando do oráculo de Delfos, que era uma instituição religiosa muito importante para os atenienses. Se você pegar o registro, por exemplo, de Túcides, que é um historiador da época da Grécia Antiga, acerca da Guerra do Peloponeso, dá para ver que eles levavam tão a sério a palavra do oráculo de Delfos como algo inspirado divinamente, que as pessoas decidiam se iam ou não iam para a guerra baseado na opinião do oráculo de Delfos. Então, as pessoas tomavam decisões sérias baseadas na opinião desse. Essa era realmente a voz da divindade. Só que o oráculo de Delfos rasgou elogios para Sócrates. E ele apontou que Sócrates ele era um conhecedor exatamente porque ele é o único que compreendia as próprias ignorâncias. E era o dever dele exatamente trazer essa sabedoria para as pessoas. Então Sócrates entende que seus atos como filósofo são um chamado divino, para que ele possa edificar o povo de Atenas com conhecimento e sabedoria. Então, voltando para a questão da morte, aqui ele volta para a questão assim, se ele deveria sair desse dever de edificar os cidadãos de Atenas, ou se ele deveria primeiramente preservar a própria vida. Pois diz: pois temer a morte, senhores, nada mais é do que pensar que é sábio quando não se é, uma vez que consiste em pensar que se conhece o que não se conhece. Então ele percebe que na questão da morte as pessoas também acham que sabem aquilo que, em fato, quando você espreme elas, você percebe que elas realmente não sabem. E essa é aquela noção de que ele está realmente agindo de acordo, no último momento dele, com o que mandou a profecia do oráculo. Ele diz: de fato, ninguém sabe se a morte não é, inclusive, a maior de todas as bênçãos para os seres humanos. Ainda que este a tema, como se soubesse que é o maior dos males. E não é essa a mais censurável das formas de ignorância, nomeadamente pensar que se conhece o que não se conhece? Talvez, senhores, nesse aspecto, também seja eu diferente da maioria das pessoas, se tivesse que declarar que sou mais sábio em algumas coisas
seria nisso, ou seja, não tendo apropriado conhecimento das coisas do Hades, não penso que tenho. Tenho, entretanto, realmente conhecimento de que é mau e vergonhoso cometer injustiça e desobedecer quem é superior a mim, seja um Deus ou um ser humano. Consequentemente, nunca temerei ou evitarei aquilo com respeito ao que desconheço, se é bom ou mal, diferente daquilo que eu sei ser mal. Então veja a situação que é interessante aqui. Primeiramente, ele coloca a questão da morte dentro das suas dois vieses fundamentais. Quais são esses dois vieses fundamentais do debate sobre a morte? Tem essa morte, que é aquela exclusão natural da existência, ou seja, o cara simplesmente não tem nada depois, tal como hoje em dia os céticos e ateus propagam, ou tem uma perspectiva que as religiões pregam que existe sim uma vida após a morte. E que, em fato, se ele agir com justiça, ele será recompensado após a morte. Depois que ele fala, ele desconhece o que o Hades espera, então por que eu deveria temer? Contudo, ele contrasta com outra coisa. Ele sabe que existem certas coisas que são boas e certas coisas que são más. Então, ele aponta que agir em conformidade com a justiça, sendo algo que ele conhece, é muito mais importante do que se preocupar se ele vai morrer ou viver naquele momento. Ninguém sabe se depois da morte a vida vai ser horrível ou ela vai ser boa. Por que não boa? Por que não, talvez, indiferente? Talvez os sofrimentos pelos quais Sócrates passava, a perseguição e a vida de pobreza que ele vivia, pudesse ser aliviado pelo simples terminar de um cético ou até ser premiado. Então, isso é uma reflexão que ele traz. E aí ele pensa também na justiça. Se ele agir coerentemente com justiça, existe mais uma possibilidade dele ser recompensado no pós-morte pela sua coerência, do que a sua possibilidade de não ser, de ter um prejuízo por agir com justiça. Pois agir com justiça, ele sabe que é o bom para a alma dele. Então, esse é um aspecto da apologia de Sócrates que eu acho muito interessante. Espero que vocês tenham se interessado e gostado desse meu comentário aqui. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.